Hoje, a neurociência moderna, e um cara que eu pesquiso muito, um alemão chamado Fritz Albert Popp, Popp, P-O-P-P. Esse cara estuda esses níveis de energia que o nosso corpo produz. E uma das coisas que o Popp fala é assim, desde a molécula menor, do átomo menor, até quando você vai olhar para a galáxia, existe um padrão ali. Aliás, se você olhar o núcleo lá, prótons e nêutrons, com os elétrons girandinho em volta e tal. E uma das coisas que o cara fala muito é que quando a gente entra numa esfera mental equilibrada, você começa a gerar um ciclo energético no seu entorno em que você coloca todas as pessoas no mesmo alinhamento que você. Quando você está num nível de timidez, você está desconectado. Isso faz mal para você e faz mal para os outros. Como você citou a questão da empatia, num dos meus livros eu explico um pouquinho a diferença do que nós chamaríamos de simpatia, empatia e sintonia. Aquela parte mais baixa ali, que seria a simpatia, é aquele indivíduo que eu converso contigo e tal, mas eu não entro na tua frequência. Então ele está sendo simpático, ele resolveu o que ele tem que resolver, e a gente tem muito disso, né? Você vai comprar um negócio no supermercado e tal, a pessoa é simpática contigo, ela não entra efetivamente na sua vida. O segundo nível, que é esse nível em que a gente cria a empatia, energeticamente eu entro no seu mundo e absorvo o que você está sentindo. Eu não posso sentir exatamente, mas eu acabo absorvendo. Eu gosto de falar que além da empatia, nós temos a sintonia, por quê? Porque se eu não estou preparado, blindado emocionalmente, por exemplo, e eu entro no mundo de uma pessoa que está sofrendo muito, eu posso sofrer duas coisas. Ou ela drena a minha energia, e você já deve ter percebido isso. Tem gente que você está ali do lado do cara meia hora, parece que saiu de uma batalha, né? O cara te suga totalmente, assim. Ou você pode absorver aquela tristeza, aquela questão que a pessoa está sentindo. Então, a sintonia, que seria o que eu chamaria assim de Everest da inteligência emocional, é a minha capacidade de entrar no seu mundo para sentir o que você sente, mas trazer você para o equilíbrio, e não eu permanecer lá dentro. E eu vejo muito isso, sabe, Duda? Hoje, eu lido muito com a área de saúde, e eu tenho visto os profissionais de saúde fazendo muita empatia, e muitos deles adoecendo. E adoecendo por quê? Porque ele entra tanto na vida das pessoas que ele não consegue trazer os caras para a sintonia. E isso numa relação também é fabuloso. O exemplo que você deu agora, cara, foi um exemplo matador. Você estava de um jeito, a Sabrina entrou na sua vida, você encontrou um meio termo ali que possibilitou que vocês vivessem num equilíbrio. Aí eu chamo isso de sintonia. Então a empatia é uma coisa super legal. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para não absorver. E então hoje eu acredito muito que essa coisa de, quando eu estou preparando alguém para vencer a timidez, uma das coisas que eu trabalho profundamente é com essa coisa do equilíbrio energético do indivíduo, sabe? Quando eu estou falando de energia, estou falando de coisa que pode ser medida por aparelho. Olha, a tua frequência eletromagnética, cara, tá alta demais, tá baixa demais, vamos dar uma regulada nisso e tal, né? O fato de você estar num lugar, dia, noite, com sol, sem sol, lua cheia, não sei o quê, que os antigos sempre falaram e que hoje a gente teima em dizer que não faz sentido nenhum e tal. Pô, você mora no Rio, cara, eu moro em Curitiba. Curitiba passou o dia todo fechado, hoje tudo neblina e tal. Se você sai de um lugar assim e vai para um lugar ensolarado, a tua energia muda, porque o Sol é o maior produtor de elétrons que existe na galáxia. E nós somos uma bateria. 76% do nosso corpo é feito de água. E a água é uma molécula polar, ela tem positivo e negativo. Então a gente se carrega ou se descarrega com grande facilidade. Então, entre outras coisas que a gente fala de técnica e tudo mais, eu acho que essa coisa do equilíbrio energético é muito importante. Faz uma diferença enorme, assim, no progresso do cara que quer vencer a timidez, sabe? Tem coisa que a gente até não sabe explicar, mas sente que faz bem, né? Essa coisa do pegar sol, nadar, fazer exercício físico, comer coisa boa. Eu lembro do Dr. Laí Ribeiro dando entrevista para minha mãe, ele dando a dica que eu passei a prestar muita atenção de pegar sol descalço com o pé no chão, ou na grama ou na pedra. E eu passei a dar valor a isso, assim, porque várias vezes você, de bobeira, quando você vê, você passou o dia inteiro de chinelo, de tênis, de sapato, sem necessidade, né?
Isso vai, acho que Sim. aí vai desde atrapalha a sua postura, a sua pisada, até provavelmente também uma parte energética que, sei lá, você até sabe bem explicar, mas eu nem sabia. Por exemplo, essa parte de medir, eu nem sabia. Vamos inventar um. Já existe algum gadget que mede assim, tipo o Apple Watch, o Samsung, o smartwatch chega a medir? Você conhece alguma coisa nesse sentido que mede Tem, tem. pro civil, sem ser pro profissional? Digo pro civil. Tem, Tipo, tem. Tem, tem? tem. Tem aparelhos hoje muito acessíveis que a gente pode utilizar. Esse que eu mostrei o exemplo aqui agora, que é o Hum. medidor de radiação, é um aparelhinho que você usa, que a gente usa muito em casa, é um aparelho super barato. Isso aí parece E de que ele, ferramenta para medir. não, Vai mas ele ver é um se medidor de tem. radiação. Aham. Mas ver se tem eletricidade, precisa fazer um furo na parede. É o mesmo tipo de aparelho? Tipo, eu quero furar, botar Parecido. um quadro, não quero furar um fio, não quero furar um cano de água, nem um vergalhão. Aí eu passo o aparelhinho. Tem até aplicativo no celular, no smartphone, que você consegue colocar na parede ali e ver se passa Tem, alguma tem, tem. energia e tal. É o mesmo tipo de Tem. aparelho? E hoje em dia a tecnologia está muito facilitada, tem muita coisa que você pode ter na sua casa. Mas eu diria assim, até falo muito isso para os meus pacientes, nem se preocupe muito em medir, procure fazer isso que você está falando agora. O Laí Ribeiro, fiz vários cursos com ele, um professor fabuloso, e aprendi muito com ele também. E uma das coisas que eu explico para os meus pacientes é em relação, por exemplo, à questão do mar, que você falou agora, né? A nossa frequência eletromagnética corporal é de 7,5, 7,8 Hz de frequência, e o mar, o oceano, ele tem uma frequência eletromagnética, assim, um pouquinho maior do que a do nosso corpo. Então, quando você Hum. está sobrecarregado de energia e você põe o pé no chão, ou você entra na água do mar, o que está em excesso vem para o equilíbrio. Cara, um banho de mar é um negócio absurdo, fantástico, É. fabuloso. E o Até banho a de sal composição. grosso? Banho com sal grosso, banheira de sal grosso, botar sais de banho, isso aí serve, dá para dar uma improvisada quando você está, sei lá, em São Paulo, Curitiba, dá para fazer Sim, isso? Também dá uma. dá. Isso é o que a gente chama de aterramento. Eu não quero tornar a coisa Hum. enfadonha nem acadêmica demais para não ficar Não, chato a eu me conversa. empolguei Mas nesse assunto, né, porque achei interessante também. Eu nem ia embarcar muito assim, que às vezes eu fico me segurando para não ficar igual um fio desencapado na live e abrir muitas janelas, né, na conversa, igual quando você está navegando na internet. Às vezes você abre tanta janela, depois você se perde, né? Igual quando você vai, então, vou fazer um pagamento no celular. Aí você vê uma mensagem no WhatsApp, aí depois quando você vê, você já resolveu 5 conversas diferentes e o pagamento você não fez. Né? Porque hoje em tipo dia tem isso, muita tipo isso. tentação, né? Hoje em dia tem, mais do que nunca, tem muita tentação o tempo todo para roubar nossa atenção. Tá. Assim, ó, explicação super simples e vai ser fácil de entender. Quando a gente foi lá para aquela aula de química, o professor explicou para a gente que o átomo ele tem no núcleo prótons e ele tem Uhum, elétrons girando nas camadas externas, né? E que esse átomo ele pode ter mais ou menos elétrons dependendo do composto químico que ele é. Então, quando você uhum, vai pegar, por exemplo, a composição química corporal humana, a gente vai ver que o ser humano ele é levemente negativo. Levemente negativo. Quando você vai pegar o sal, por exemplo, o sal, o cloreto de sódio comum nosso aí de cozinha, você vai ver que o sódio, ele doa elétrons para o nosso corpo. Então, quando uma pessoa toma um banho de sal grosso, literalmente, ela bota lá sal na banheira e mergulha na banheira. O que você tem faltando no seu corpo, você recebe de doação do sódio. Então, e isso acontece também em relação à água, por exemplo, né? sim. Você vai olhar para a água, o que é comum acontecer, né? E a gente escuta muito o nutricionista falar assim, olha, você tem que tomar lá 2 litros de água por dia. E quando a gente pensa assim, todo mundo imagina que esse tomar a água significa fazer reposição hídrica. Mas não é necessariamente esse o objetivo principal. Por quê? Porque tem dias que você não toma água e você não morre de sede. Você toma um copo de água por dia e passa o dia. Então, qual que é a grande função de você tomar água? Como a água é uma molécula simples e ela absorve muitos elétrons do meio, quando você toma água, você está literalmente carregando o seu corpo. Quando você pega uma jarra como essa, olha como é que está a minha água aqui, ó. Ela está cheia de bolinha, tá vendo? Uhum. E ela está cheia de bolinha por quê?
Porque ao meio-dia eu enchi a minha jarra de água e deixei ela no sol. Então ela passou a tarde toda no sol. O maior doador de elétrons da galáxia é o Sol. A água é uma molécula que é uma molécula polar, tem positivo e negativo. Esta água está energizada. Então eu recebo uma carga elétrica simplesmente de colocar uma água dessa no sol. E a gente usa muito isso. Pô, isso aí pode parecer doideira, mas eu sinto quando eu pego a água e bebo água no sol, eu sinto alguma coisa que eu não sei explicar, que eu nem falava isso em voz alta para não parecer doido. Mas eu gosto de fazer isso. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou beber uma água no sol. Mas, por exemplo, você colocar no sol uma garrafa de plástico, aí, por exemplo, não deve ser bom, porque aí o próprio sol também força, a mesma coisa que acontece com a água, força ali o plástico a liberar partícula na água. Eu estou viajando. Então é melhor você fazer isso com uma jarra de vidro, um copo de vidro, né? Sempre de vidro. O plástico não pode pegar sol de nenhuma forma. O plástico, ele libera nanopartículas que elas fazem duas coisas no nosso corpo. Altera o nosso sistema hormonal, dependendo do tipo de plástico. Quando você olhar embaixo, eu estou viajando na maionese já, mas quando você olhar embaixo da embalagem do plástico, ela tem um triângulo com um número dentro. E ali tem esse número significa qual é o tipo de plástico que você está usando. Garrafa PET, por exemplo, que é a clássica, que é a número 1, ela não pode pegar sol. Ela não pode pegar sol. Então o ideal é vidro, cara. Bota lá no sol e veja, é o tipo de solução que eu falo para as pessoas assim, é gratuito, é barato, é ridiculamente fácil de fazer, a gente só não faz se não quiser.